Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos. Vamos orar, Pai amado, querido Deus, mais uma manhã aqui diante da Tua santa presença, pedindo perdão por falhas, pensamentos, atitudes que não vêm de Ti. Que o Senhor esteja conosco esta manhã, que o Senhor entre na casa de cada irmão que está vendo esse vídeo, que sinta a Tua presença, que o Senhor manda anjos, Pai, com espada de fogo, cortando todo o laço da vida dos meus irmãos, da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que o anjo do Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Amém. A palavra do Senhor nos diz aqui em Números capítulo 12, versículo 1, que falava Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, pois tinham tomado a mulher. Quero dizer, irmãos, que Deus ouviu o que falaram de você e Ele não gostou. Tem gente que está se arrumando, fazendo as panelinhas para falar da tua vida, mas o Senhor viu e não gostou. Como o Senhor diz aqui para Miriam e Moisés, o Senhor viu quando Miriam e Arão se juntaram para falar da vida de Moisés. E o Senhor disse, ouvi o que falava e Ele não gostou. O Senhor tem visto o que falam da tua vida e o Senhor não tem gostado, não tem se agradado daqueles que têm te levantado falso, daqueles que têm se metido a conversar sobre a tua vida, murmurar. O Senhor não tem se agradado. O Senhor não tem se agradado dos que se levantam contra a tua vida. A palavra do Senhor nos diz que todos que se levantam contra a nossa vida sem causa perecerão. Então a palavra do Senhor diz que Miriam falou somente por Moisés e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Então o Senhor se aborreceu muito, porque Miriam e Arão ficavam falando de Moisés. E ele disse, eles queriam, é uma inveja, irmãos. Os invejosos, eles são assim. Ele fica olhando qualquer coisa que você está fazendo para criticar. Então, por que a lepra pegou em Miriam? Porque Miriam foi quem começou a falar de Moisés. E o Senhor ouviu e não gostou. E disse, se tiver profeta, eu falo com ele em visões ou em sonho. Mas ao meu servo Moisés eu falo boca a boca. Anda lá, xalaminda lá. Então me diz a palavra do Senhor que Miriam ficou leprosa e teve que ficar 7 dias afastada do arraial. Por causa da inveja, começaram a falar de Moisés. Aleluia, Jesus. Porque eles não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita.
também por ambição pessoal, porque Moisés era maior do que ela. Ela, por ser a irmã mais velha, ela queria que Deus tivesse escolhido ela, né? Só que Deus escolheu Moisés, porque Deus não vê a aparência do homem, Deus vê o coração do homem. E Deus conhecia o coração de Moisés. Miriam ficou leprosa, a palavra de Deus diz, foi excluída da comunidade, atrapalhou a Israel na sua caminhada, porque tiveram que esperar, que ela ficou fora do arraial por 7 dias. Então, às vezes é assim, irmão. O inimigo se levanta e ele usa pessoas para nos acusar, para apontar o dedo contra a nossa vida. Mas o Senhor está conosco para nos livrar, como esteve, né, com Moisés. Então a inveja fizeram com que eles se levantassem, né, contra Moisés. E dissesse: o Senhor não fala com Moisés, porque o Senhor não fala conosco, não sei o quê. Irmãos, questionar a Deus, você não tem que questionar a Deus, irmão. Você tem que se humilhar diante do Senhor, e Ele vai falar quando Ele quiser, e Ele vai usar quem Ele quiser. Você vê que no meio dos irmãos de José, tinha tantos irmãos, e Ele foi usar quem? José. Aquele menor, aquele adolescente. Mas os irmãos não aceitaram, se levantaram contra José, a inveja bateu neles, e se levantaram contra José e jogaram José dentro da cisterna para acabar com a vida de José. Sempre é assim. Quando tem um na família que Deus começa a usar, ou Deus se levanta para usar, e Deus tem um projeto na vida da pessoa, Deus coloca os seus sonhos, porque Deus colocou os sonhos deles no coração de José. Os irmãos se levantaram para querer destruir a vida de José e jogar ali José na cisterna. Aleluia, Jesus. Glória a Ti. Quando Davi foi ungido rei, quando Davi matou os gigantes, profetas, o rei Saul colocou ele para guerrear como guerreiro na frente das tropas. E ali, quando Davi ganhava as guerras, vencia aquelas guerras, as mulheres diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E começaram ali com essa cantiga, e o inimigo começou a usar Saul para ter inveja de Davi. E ali Saul várias vezes tentou matar Davi, jogava a espada, depois Davi teve que fugir, se esconder. Davi passou muitos processos se escondendo dentro das cavernas, teve que se fazer de louco, porque todos queriam destruir o projeto que Deus tinha na vida de Davi. Mas aí, irmãos, quando Deus tem um projeto, você pode acontecer o que for, você pode andar para onde for, mas o Senhor está lá com você dentro da caverna. Eu creio que Deus estava com Davi na caverna, Deus estava com José na cisterna. Para onde Davi ia, eu creio que o anjo do Senhor estava ali tomando conta dele, até que ele foi ser rei de Israel. Mas é muito processo, é muita dificuldade para chegar nos planos de Deus. Por que, irmãos, que acontece isso? Porque os processos de Deus nos fortalecem, nos dá forças para buscar mais, para querer estar mais perto do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Miriam e Arão fizeram uma besteira na vida deles. Fizeram uma besteira de querer ser mais do que Moisés, questionar Deus porque Deus não falava com eles. E Miriam pagou um preço, né? Pagou um preço alto, ficou ali. Poderia até ter morrido, mas Deus foi misericordioso
e não deixou, né, que ela morresse. O Senhor foi muito bom com ela, não deixando que Miriam viesse morrer, né? Amém, irmãos?